Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um certo dia estava passando um menino por uma determinada localidade e aquele menino ali com fome, andando pelas ruas, estava perdido. De repente, ele passando, ele vê um cheiro de feijão. Aquele cheiro mais gostoso. Aquilo foi demais para aquele menino. O menino chamava Eduardo. Depois de muito tempo nas ruas, comendo o resto do que ele conseguia, aquele dia ele se deixou levar pelo aroma daquele feijão. E quando viu, sem perceber, ele estava tanta vontade daquele feijão, que ele bateu na porta daquela casa de onde vinha aquele cheirinho tão marcante, tão gostoso. Bateu na porta, quando vem uma senhora de cabelos brancos, com um avental ali na cintura, um avental também branco, também não assustou muito com a roupa dele, já muito gasta, ele pensou que ela ia ficar até com medo, nem pelos seus cabelos enormes, que há muito não via um corte. Aquela senhora olhou para aquele menino, aquele mais criança que jovem, e disse: "Em que eu posso te ajudar?" Eduardo ficou mudo diante daquele rosto tão bondoso, aquela senhora tão gentil, tão educada. Sua voz nem saía e ele começou a gaguejar. Bom dia, senhora. Sabe o que é? Eu senti um cheiro de feijão cozinhando e lembrei-me da minha mãe. Sabe, minha mãe fazia um feijão tão gostoso. Lembrei-me da fome e criei coragem de bater aqui e pedir, se a senhora puder, me dá um pouquinho desse feijão, pode ser num copo plástico mesmo, só para matar a minha vontade de comer esse feijão tão cheiroso. Dona Benedita ficou surpresa com o desejo daquele garoto, daquele menino, e disse sim. E ela, apesar das roupas velhas, sujas, do rosto marcado pela sujeira, daquele rapazote que não devia ter mais do que 15, 16 anos. E até hoje não se sabe mais o porquê daquele gesto tão incomum nos dias de hoje, onde a gente morre de medo de qualquer pessoa, de qualquer criança que aproxima do carro, já vai fechando os vidros, todo mundo morrendo de medo, onde a violência está em cada esquina, em cada momento ali. O fato é que aquela bondosa senhora se comoveu com aquele menino e pediu que entrasse. Eduardo não sabia o que fazer. Nunca alguém convidara ele para entrar numa casa. O máximo que faziam com ele é dar uma comida misturada em lata de goiabada ou embalagem plástica de sorvete, que normalmente as pessoas nem queriam de volta, com medo que tivesse alguma doença contagiosa. Timidamente, aquele menino entrou naquele quintal enorme, seguindo aquela senhora tão amável, entrou numa cozinha bonita, mas simples, com azulejos azuis claros, uma cozinha bem tranquila, bem gostosa, e aquele menino foi entrando, admirando tudo e pensando na gentileza, na bondade, na educação daquela senhora que o acolhia. Quando todo mundo tinha medo dele, aquela senhora não. Ele observou ali piso vermelho brilhando, uma mesa, 4 cadeiras brancas, na mesa uma toalha muito branca, já sobre aquela mesa o arroz estava em uma travessa, água fresca, pratos, copos. E Eduardo disse: "Ah, meu Deus, o paraíso deve ser assim." Sem saber o que fazer, ficou ali na porta em pé, observando aquele ambiente que deu uma paz indescritível. Ele já estava andando pelas ruas há mais de 4 anos, desde que perdeu sua mãe, desde que ela morreu.
lá naquele estado bem distante, sem nenhum parente, Eduardo lembrava apenas a sua mãe dizendo que ela tinha um paizinho muito querido que morava lá em São Paulo, lá pelas bandas da Vila Maria, e que ela amava muito seu pai e queria muito ver. Lembrava também da sua mãe chorando todas as noites, falando baixinho para ele não acordar, da saudade do pai e da mãe tão amada. E aquela mãe de Eduardo morreu com uma doença nos pulmões, sem poder rever os parentes. Dona Benedita voltou de um dos cômodos trazendo uma toalha, algumas roupas usadas, mas muito limpas. Foi falando para aquele jovem tomar um bom banho, se trocar, enquanto ela acabava o feijão. Sem saber muito o que fazer, Eduardo entrou naquele banheiro, tomou o banho mais gostoso da sua vida. Ele também nunca viu tanta água encardida sair de uma pessoa. Aos poucos, aquela marca, aquela casca impregnada das ruas foram saindo. Junto iam as dores, as mágoas, e ele se pegou de repente cantando. Quando saiu do banheiro, Dona Benedita ficou parada olhando aquele rosto, os cabelos ligeiramente alourados, cheios de cachos. Dona Benedita imediatamente lembrou da sua filha, que saíra de casa depois de uma briga com o pai. Ela tinha se engravidado de um rapaz que não quis assumir a criança. E depois que engravidou a sua filha, o rapaz desapareceu. Quando o seu esposo, seu Vicente, homem daqueles antigos, não soube entender a filha caçula grávida, sem marido, desonrou a família e, num gesto impensado, mandou que a sua filha desaparecesse e sumisse de casa. Os dois discutiram muito e a moça falou que ela não era mais a sua filha. Ela estava indo embora e ele nunca mais a veria. E os dois foram discutindo e o homem raivoso entrou para dentro de casa e a sua filha foi embora, desapareceu por ali. Ela saiu naquela noite de setembro, nunca mais deu notícias. Aquilo foi demais para o velho pai, que apesar do seu modo grosseiro de tratar os filhos, rude, acostumado somente ao trabalho, amava como louco sua filha. E todos os dias, depois que a menina saiu, ele saía às ruas atrás de notícia, de alguma pista que o levasse até a sua filha. Arrependido, seu Vicente foi definhando, morreu 4 meses depois, sem nunca mais ver a sua filha. Mas Dona Benedita voltou à realidade do feijão na mesa e mandou o rapaz sentar. Quando o rapaz colocou a primeira garfada na boca, grossas lágrimas escorreram pelo seu rosto. Dona Benedita, percebendo a situação, disse: "Que foi, meu filho? O feijão está tão ruim assim que fez chorar?" Eduardo sorriu timidamente e disse: "Não, era apenas lembrança da minha mãe, que eu amava tanto." Em silêncio eles comeram e ela, notando o apetite do menino, ela o serviu mais uma, mais outra vez. Depois passou o café, perguntou o seu nome, quis saber um pouco da sua história. Ele só falou o nome, saiu agradecendo a sua melhor refeição dos últimos tempos. Meia hora depois, com roupas limpas, banho tomado, barriga forrada, Eduardo acabou descobrindo que estava na Vila Maria. Isso acendeu sua esperança. Mas quando a noite chegou, ele viu pelas luzes que se acendiam que aquele lugar era muito grande, sem maiores detalhes do avô, da avó, que ele nunca tinha visto. Imaginou que era impossível encontrar parentes. Enquanto isso, Dona Benedita estava no seu quintal observando a noite. Tem sido assim desde que a filha sumiu no mundo, sempre olhando para aquele sol. Ela sempre nota que uma estrela se destaca entre as outras. Para essa estrela, ela se volta e ela olha para aquela estrela
como se estivesse vendo sua filha, como se sua filha estivesse naquela estrela. Aquilo para ela é um consolo, é um conforto. Ela olha contemplando, e olha e admira e chora saudades da filha. O tempo vai passando e ela fica ali. Aquilo aconteceu desde que a filha sumiu no mundo e ela nunca mais teve notícia das suas filhas. Os anos passaram e ali foi, mas naquela noite o coração de Dona Benedita estava inquieto. Aquele rapaz na cozinha mexeu com ela. Ao olhar para a sua estrela favorita, parecia que ela girava, brilhando mais forte. Dona Benedita imediatamente reviu a imagem do Eduardo e ficou pensando, será possível? Não é possível, não pode ser. No dia seguinte, Dona Benedita sai cedinho, sem destino, passou pelas ruas perguntando se alguém tinha visto aquele andarilho, descrevendo. Ela precisava tirar dúvida, não podia perder a chance. Quando ela chegou na praça, ela viu ali 2 policiais abordando o rapaz, que o agarravam com ares de pouco amigo. Dona Benedita chamou pelo nome. Ao olhar para ela, os policiais o soltaram e perguntaram: a senhora o conhece? Ela respondeu: sim, eu conheço. E fez com que o menino fosse libertado. Assustado, Eduardo agradeceu pela gentileza e Dona Benedita o fez sentar no banco e contar sua história. Conforme ele ia contando, aquela mulher percebia nos pontos em comum com a história da sua filha. O tempo decorrido, sua idade, os cabelos cacheados, aqueles olhos, e agora ela parecia que ver como num espelho refletia os olhos do seu amado marido. Quando ele falou o nome da sua mãe, Dona Benedita começou a chorar. Chorou tanto e abraçava Eduardo que ele chegou a ficar com medo dela morrer. Mas, dona, o que eu fiz? Por favor, me fale, pare de chorar. Dona Benedita secou as suas lágrimas, contou a história da sua filha. Então Eduardo pôde perceber que a sua busca tinha acabado. Acabou de encontrar sua família. Foi a vez de se entregar naquele colo e chorar, e o tempo passou. Mais de 12 anos se passaram após aquele reencontro. Eduardo é hoje um arquiteto de muito prestígio na construtora onde trabalha. Casou-se. Sua esposa, seus filhos, sua vida. Hoje, ele agradece muito a Deus aquele encontro. Ele tem 2 filhos. E mesmo podendo morar num elegante apartamento, preferiu ficar naquela casa que o abrigou, ao lado da sua avó, que sempre fazia aquele feijão cheiroso que o conquistou. Toda noite, Dona Benedita ainda sai para o quintal, olha o céu, fala para sua filha, olhando para aquela mesma estrela que agora, desde o dia que Eduardo apareceu, parece que tem outra estrela do lado. Dona Benedita tem certeza que o pai e as filhas se reencontraram no céu, no lugar onde o amor venceu e vencerá sempre. Nessa história que parece impossível, talvez seja por isso que você ainda sofra alguma decepção e deixe de lutar pelos seus sonhos. Talvez você tenha esquecido de amar um pouco mais, de dar 2 passos na direção da sua estrela e descobrir que apesar da noite escura, chuvosa, aquela estrela jamais deixou de brilhar. Meus queridos amigos e irmãos, fiquem com Deus. Até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.